vamos compartilhar. Honra e tradição. Rogério, fale sobre a tortura e morte de Anoush Abedian na mão dos azeris. Eu vou falar sobre esse tema, honra e tradição. Eu quero dizer para você o seguinte, que em relação à identidade desta pessoa, pairam algumas dúvidas. Nós temos algumas dúvidas ainda a respeito desta pessoa. Existem duas possibilidades mais expressivas e eu tenho feito postagens muito detalhadas a respeito de tudo isso ali no nosso canal do Twitter, cobrindo o que, na realidade, essa semana, a partir do dia 13, não é? A partir da terça-feira, foram esses ataques terríveis, essa agressão covarde que o Azerbaijão perpetrou mais uma vez contra o território da República da Armênia, propriamente dita, com claro apoio da Turquia e uma dificuldade, inclusive, bastante grande, sob o ponto de vista de colocar em vigência, por parte da República da Armênia, os tratados militares e os pactos dos quais ela é partícipe. Então, é uma situação que, sob o ponto de vista militar, político, geográfico, é ameaçadora em relação à própria existência da República da Armênia, suas fronteiras, mexe muito também com os interesses dos iranianos, uma vez que nós temos uma fronteira comum com o Irã de quase 50 quilômetros de extensão no sul da Armênia, no norte e noroeste do Irã, e é parte de um jogo político onde nós observamos algumas situações que, para aqueles que estão no jogo da dicotomia, que estão no jogo da vibração, sem perceber que muitas vezes o chamado globalismo tem tentáculos por todas as partes, alguma dificuldade para a compreensão. Eu quero dizer para vocês, por exemplo, que na reunião das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, que tratou dessa agressão do Azerbaijão contra a Armênia, você teve o Irã, a República Islâmica do Irã, os Estados Unidos da América do Norte, a Grécia, a França, a Índia, entre outros países, alinhadas na condenação à agressão perpetrada pelo Azerbaijão. O que faz com que nós percebamos, e eu insisto nisso, e é muito difícil, muitas vezes, falar nas redes sociais para um público tão seleto, mas tão grande, cada vez maior, que tem um afã muito grande de encontrar heróis e vilões. As pessoas têm um afã, têm um desejo, têm uma vontade, têm um sonho muito grande de encontrar heróis ou vilões. E as relações geopolíticas, geoeconômicas, as nuances dessas derivações, elas têm muitas peculiaridades que não cabem nessa conta. Então, se você chega aqui no canal procurando alguém que vai fazer uma defesa de um país, de uma pessoa, sem considerar todas as variáveis que estão colocadas no tabuleiro, você provavelmente não vai encontrar o que você quer, porque seria o mais fácil se nós tivéssemos uma postura de adesão por simpatia e meramente no jogo político interno ou no jogo político do grande tabuleiro da geopolítica internacional, nós disséssemos fulano tem razão, ciclano não tem razão. O que nós defendemos aqui como princípio são valores. Quando muitas vezes se faz uma crítica às guerras no Iraque, na Síria, na Líbia, na antiga Iugoslávia, no Afeganistão, nós o fazemos pautados numa percepção de que ali valores que absolutamente atentam contra tudo que a gente acredita que deve nortear as relações humanas foram atingidos. Então, eu quero repetir, o chamado globalismo, o imperialismo, o chamado pacto dos oligopolistas contra a autodeterminação dos povos, o fortalecimento dos estados, ele tem uma característica de muita capacidade de penetração em diversas esferas. Então, é difícil aqui. Eu não vou fazer... Ao contrário, tem gente que me acusa de ser torcedor na cena política interna, na cena política externa, mas nem que eu quisesse essa altura da minha vida eu conseguiria. Por quê? Porque a gente tem que fazer considerações práticas. Então, o que está acontecendo? Vou repetir. No Conselho de Segurança da ONU, a primeira reunião falando sobre a agressão do Azerbaijão contra a Armênia, ela condena, é condenada por países França, Irã, Índia, Estados Unidos, Grécia, entre outros, tá? Mas eu estou citando aqui estes para que vocês percebam que, para aqueles que estão envolvidos naquele processo de torcida, onde o nome
um nome, ouvi um nome, pô, eu já sei que aquele ali tem razão, então eu não defendo valores e princípios. Eu estou defendendo nomes. E aqui não, aqui a gente defende princípios, uma certa coerência de princípios. E isso que está acontecendo. Obrigado, Flúvio de Paulo. Isso que está acontecendo na cena internacional carece de interpretações detalhadas para que as pessoas percebam que esse jogo de dicotomias, esse jogo de black and white e tal, esse jogo não vai ajudar você, meu amigo, minha amiga, que quer entender o que acontece no mundo, tá? Porque eu vejo hoje que acontece muito nos bares. Então, eu quero dizer para vocês, nós estamos, né, numa situação, tá? Nós estamos numa situação aonde é importante que nós tenhamos clareza de todas essas nuances que estão acontecendo no mundo afora, tá? Um mundo que está assistindo essa agressão bárbara do Azerbaijão contra a Armênia, que tem a oposição, teoricamente, vamos ficar nos Estados Unidos e no Irã, né? Vamos ficar nos Estados Unidos e no Irã, que vocês podem imaginar como antagonistas irreconciliáveis e que, nesse momento, tem uma posição idêntica em relação à agressão que o Azerbaijão perpetra contra a população armênia. Vamos ver se tomam alguma posição prática. Vamos ver se tomam alguma posição prática, porque o mero antagonismo retórico, obrigado, Luiz Lima, pelo superchat, o mero antagonismo retórico, ele não vai trazer absolutamente nada para o povo armênio que já foi vítima de uma série terrível de genocídios, de limpeza étnica, inclusive de 2020, não é? E esse envolvimento que efetivamente... Então, gente, basicamente, para que nós não nos desviemos do foco, tem muitos assuntos importantes, quero falar também sobre a questão do conflito na Ucrânia, mas não dá para deixar de analisar as peculiaridades e também o fato de que a retórica não vai ajudar a Armênia. Muito obrigado, Padre Rinaldo, forte abraço aí, muito obrigado pelo super sticker. A retórica não vai ajudar. Então, quer dizer, é importante que esses países que estão dizendo que são solidários, que eles deem condições, de alguma forma, para que os armênios minimamente possam resistir a essas tentativas de limpeza étnica, de roubo de território, porque, na realidade, o que se busca, não é? O que se busca, na realidade, dentro desse contexto, é você, em última instância, passar o tal gás que devem ter prometido para a Ursula von der Leyen, né? Quando esteve lá no Azerbaijão, Lênin, obrigado, boa noite, pelo território da Armênia. Na realidade, eles querem roubar parte do território da Armênia para unir o território do Azerbaijão continental a Nakhchivan e chegar à Turquia. E da Turquia distribuir o gás, o petróleo, o minério para a Europa. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Eu quero dizer para vocês que... Obrigado, Kleber. Um abraço para você. Bennett Osasco, um abração. Obrigado. Vamos lembrar do like, pessoal. Esse é o ponto que eu quero colocar para vocês, porque as pessoas perguntam por que o Azerbaijão está atacando a Armênia? Claro que há uma questão de ódio étnico, ódio instigado aí por interesses muito covardes, sorrateiros, né, que muitas vezes não aparecem e tudo mais, mas efetivamente é o que eles querem. Eles querem roubar território, tá? Eles querem roubar o território da República da Armênia, levando gás, petróleo e minérios do Azerbaijão para a Turquia e daí para a Europa, como um grande mercado, gente. Como um grande mercado. Eu, que sou aquele defensor, assim, pesado do livre negócio, eu sou um opositor também bastante duro dos oligopólios. Porque o oligopólio não é livre iniciativa. O oligopólio não é livre iniciativa, tá? Então, nós precisamos compreender o que eles querem. Você chegou no meu canal hoje, está perguntando o que eles querem. E respondendo para vocês que estão chegando agora, que o que o Azerbaijão quer, na realidade, como preposto de interesses globalistas, oligopolistas, é levar seu petróleo e seu gás, seus minérios, né? Inclusive de regiões que... Muito obrigado também, Matsui, muito obrigado pela confiança. Por intermédio do território da Armênia, em direção à Turquia e à Europa. É grana, gente, é grana.